Cláudio Stringari Marques, eu tenho 45 anos, nasci em 25 de janeiro de 1975, aqui em Curitiba. E fala pra nós sobre o seu time do coração, por gentileza. Então, eu já nasci quase com o Corinthians no meu coração, porque com menos de um ano de idade eu já me mudei para São Paulo, porque meu pai, que jogava no Curitiba na época que eu nasci, foi contratado pelo Corinthians. Então eu já fui para lá, tenho várias recordações, minha camisa de criança, né, meu roupa de neném já com o símbolo do Corinthians e anúncio de jornal, abra uma poupança da Continental, faça como os filhos dos jogadores do Corinthians e tem uma poupança no Banco Continental. Então várias coisas, várias recordações. Foi um momento emblemático para o time, né, que estava na fila há tanto tempo, e meu pai teve a oportunidade de ficar lá até 77 e ajudar o Corinthians a conquistar o título paulista que estava engasgado há tanto tempo. Então o Corinthians já tá, ele faz parte da minha vida desde que eu nasci. Quem é corintiano sabe que não tem um segundo time, não tem um jeito de você torcer para mais ninguém. A gente é corintiano de coração e de religião. Isso hoje ainda mais intensamente por conta do meu filho. Todos os amigos dele perguntam por que ele é corintiano e não torce para nenhum time aqui de Curitiba. Então ele acabou herdando essa paixão, esse amor, esse sofrimento, né? Porque corintiano gosta de sofrer e a gente ele aprendeu isso desde pequeno. Ele tem várias camisas, inclusive simbólicas do clube, camisas da época que meu pai jogava, de 77, camisa de outros jogadores, do Pato, por exemplo, que a gente teve a oportunidade e o Keyson acabou trocando a camisa com ele num jogo. E na tua fala, à medida que você se envolve mais com o clube, além de você já ter essa paixão desde cedo, né, pela relação com o teu pai, quanto mais você se envolve com o clube, mais a paixão aumenta, né? Assim, eu às vezes até meio que me emociono falando, porque eu tive tanta chance de torcer para outro time. Meu passe ficou preso no Curitiba ali durante muito tempo, todas as categorias de base. Eu comecei no Curitiba no infantil. Então eu passei pelo infantil, pelo juvenil, eu devo ter vivido ali quase 10 anos da minha vida no Curitiba, né? Então eu tenho uma relação com o clube, um carinho especial, mas eu nunca assim torci, nunca pude dizer, eu sou coxa branca, né? A família da minha mãe toda atleticana. Meu pai é o jogador com o maior número de títulos pelo Curitiba. Então imagina o envolvimento que a gente tem com o clube. E nem assim, né, eu fui capaz de deixar de torcer pro Corinthians ou de ter um segundo time. Então eu digo assim, eu me emociono e até pelo reconhecimento. Em alguns momentos assim o Corinthians mostra a sua grandeza. O meu pai está com 70 anos, tá super bem, saudável, extremamente ativo, e ele às vezes se ressente de não ser tão reconhecido pelo Curitiba quanto ele é pelo Corinthians, que ele jogou pouquíssimo tempo, 2 anos e meio praticamente, ele jogou no Corinthians, mas assim, o respeito que as pessoas, que a diretoria tem por ele, sempre que há uma homenagem, que há algo relativo ao título de 77 ou aos ex-jogadores do clube, ele é lembrado, ele é homenageado, e um pouco diferente até de como é conduzida aqui, como são conduzidas as coisas no Curitiba. Então isso mostra o quanto o Corinthians representa, né? Por que tantas pessoas falam que é uma religião, que é uma legião de fãs, um bando de louco, enfim, tem tanto adjetivo para descrever quem torce pelo Corinthians ou quem ama o Corinthians, e é uma realidade, porque o clube realmente ele acaba sendo uma nação, ele acaba sendo algo muito maior do que um time de futebol. Então isso realmente emociona e dá orgulho, porque a gente vivencia isso, não é só um discurso, não é só algo que, né, a gente vê os outros falando. Não, a gente sentiu na pele o quanto esse time é grande, o quanto ele respeita a sua história, as pessoas que ajudaram a fazer a sua história, e meu pai tem uma parcela desse tamanho dessa construção, e eles demonstram esse amor e esse carinho pelas pessoas que trabalharam pelo clube, fizeram algo pelo clube. Então eu realmente tenho uma paixão tremenda, brigo, faço o que for e não tenho vergonha de sofrer. O time agora
tá numa situação super difícil, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente vai passar por cima disso, já vai se reerguer muito rápido. E independente de estar na primeira divisão, na segunda divisão, ganhando ou perdendo, a gente é Corinthians, não tem explicação, não é time de moda, não é modinha, não é um time que só a torcida só vai quando tá ganhando. A gente vai torcer, vai atrás do Corinthians onde for. Acho que não. Todos os jogos que eu vi do Corinthians aqui no Paraná foram do Curitiba, que meu avô tem cadeira lá no Curitiba por ter jogado lá. Daí a gente, todo jogo que o Corinthians joga aqui a gente sempre assiste. Na Arena da Baixada também, na Vila Capanema também. E mesmo quando o Corinthians joga fora, a gente já conseguiu assistir alguns jogos na Arena Corinthians, alguns aniversários. Eu já pedi de presente pro meu pai, da gente ir passar um fim de semana lá em São Paulo para assistir um jogo do Corinthians, tá na torcida lá, junto, perto dos jogadores, no estádio, no ambiente, é muito legal. E também eu me tornei mais corintiano, eu sempre acompanhei muitos jogos, eu fui me tornando cada vez mais corintiano com essa proximidade, com o meu avô contando as histórias de quando ele jogava no Corinthians, o meu pai contando as histórias que ele assistiu o Corinthians passar, não só meu pai, como meus tios, uma grande parte da minha família de Santos, de São Paulo, que também torce pro Corinthians. Então essa proximidade com o Corinthians foi crescendo cada vez mais. Sempre que eu conheço alguém novo que não sabe para qual time eu torço, ou algum amigo do meu pai que me pergunta, sempre perguntam assim, para qual time você torce? Eu falo pro Corinthians. Ele, não, mas aqui do Paraná. Eu falo, não torço para nenhum time do Paraná, sou corintiano. Daí tem alguns que chamam de modinha, porque torcendo para time de fora, torcendo para time grande, eu explico que meu avô jogou pelo Corinthians, quando meu pai nasceu, meu avô jogava no Corinthians e meu pai criou esse carinho pelo Corinthians e sempre torceu pro Corinthians e acabou passando para mim esse amor pelo clube. Olá, torcedor corintiano, a fiel torcida, que eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que eu tive o prazer de quase 3 anos jogar pelo Corinthians. Eu sou o Cláudio Marques, jogador oriundo do Santos Futebol Clube de menino, vim para o Curitiba e do Curitiba o Corinthians, Vicente Mateus, em 1975, veio e me contratou. E para mim foi uma honra, uma satisfação. E aqui em Curitiba todos sabem que existem muitos corintianos e eu tive a felicidade de jogar no Corinthians e ser campeão paulista. Agora você imagine, depois de 23 anos, ser campeão paulista com o Corinthians. O Corinthians me fez me tornar mais conhecido ainda do que sou, né? Porque eu jogava no Curitiba, muito conhecido, muito reconhecido pelo Curitiba também, pela torcida do Curitiba, porque, modéstia à parte, eu sou jogador no estado do Paraná em todos os tempos, com mais títulos estaduais, ou seja, 8 estaduais, fora o Torneio do Povo de 73 e fita azul na Europa, que só 2 times no Brasil têm, que é o São Paulo e o Curitiba, que foi para a Europa e voltou invicto. E aí eu fui para o Corinthians, na minha estreia no Corinthians, inclusive no Pacaembu, com bastante gente, eu acabei fazendo um gol na minha estreia, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que jogava o Geraldão, que depois foi para o Corinthians, e um pouco depois o Sócrates também foi lá para o Corinthians. Estava 1-1, fiz 2-1, o Basílio, grande babá, que fez o gol do título de 77, que nós estávamos lá, e com muita honra participei também desse título de 77. Na minha estreia fiz gol e devo dizer a vocês que no meu primeiro ano de Corinthians eu fiz 10 gols. E eu era zagueiro e lateral esquerdo. Inclusive quando eu cheguei lá o Vladimir estava machucado e eu joguei muito tempo de lateral esquerdo. Só que eu batia falta, batia pênalti. E para quem lembra, e muita gente, e os corintianos principalmente vão lembrar, porque foi contra o Palmeiras, em 75, no jogo contra o Palmeiras, o Leão defendeu um pênalti que o Russo bateu, o batedor oficial era eu, mas naquele domingo, com 60 mil pessoas no Morumbi, o Russo quis fazer um gol de pênalti para o filho dele, para dar de presente que era aniversário dele. E ele acabou batendo 3 vezes, o Dulcídio mandou voltar, porque o Leão se mexeu e eu bati o 4º pênalti e acabei fazendo o gol de pênalti. Então essa é um pouco da minha história do Corinthians. Para mim foi uma honra, foi um prazer jogar no Corinthians
por um tempo, e digo a vocês que lamento porque eu saí do Corinthians porque eu quis. Porque eu quis, que eu tive uma desavença com o falecido, querido Vicente Mateus, que se o Corinthians é o que é hoje, deve agradecer e muito ao Vicente Mateus, porque quando ele assumiu o Corinthians estava quebrado. E em agradecimento muito mais ao fiel torcedor, por isso que é a fiel torcida do Corinthians, porque pelo sofrimento que passou essa torcida, de ficar na fila por muitos e muitos anos, né? Principalmente contra o Santos, eles jamais abdicaram de estar no estádio acompanhando o Corinthians. E devo dizer a vocês que como eu joguei e nós viajamos para o interior de São Paulo, Araraquara, América de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, e seja lá onde fosse, a torcida do Corinthians sempre estava lá, lotando e acompanhando a delegação. E me lembro como se fosse hoje, né? Quem fez o 10º gol? Vocês sabem o 10º gol do Pelé e que goleiro foi, não? No Andrada, goleiro do Vasco, não é isso? 2 anos depois, não, acho que foi em 69, né? Eu fui para o Corinthians em 75. Depois de um tempo, em 1975, eu fiz um gol no Andrada, no Maracanã, aos 44 minutos do segundo tempo. Pelé fez gol nele e eu também fiz. Então, sempre que o Corinthians vem aqui, bem ou mal, ou em primeiro lugar, ou em 10º lugar, o Corinthians é sempre muito recepcionado por toda a gente e os seus torcedores fiéis da capital paranaense.